Olá, companheiros professores. Hoje a gente vai estar abordando a Resolução 95, que trata do processo de atribuição propriamente dito. Como vai funcionar a atribuição inicial do ano de 2025 pela SEDUC no estado de São Paulo. Então, sem muita enrolação, vamos para o nosso vídeo. Antes de começar, no geral, o que a gente tem que saber inicialmente? O responsável pela atribuição na unidade escolar é o diretor. E na diretoria de ensino, o supervisor de ensino junto com uma equipe de atribuição. Uma coisa dessa atribuição que é diferente das anteriores. A atribuição de aulas vai ser a critério da melhor opção pedagógica segundo o diretor. Não é de acordo com a melhor opção do professor. Todas as decisões da atribuição terão que ter vinculado o seu papel pedagógico na escola. Outra coisa, a resolução ela tem 45 páginas. Muitas delas eu já abordei em outros vídeos que eu vou deixar na descrição deste e nos cards. Então eu oriento que vocês vejam esses vídeos com relação principalmente à atribuição do professor de sala de leitura, do processo de inscrição, das etapas e a ordem que vão ser escolhidos os cargos, a ordem que vai ser atribuída essas aulas. Nesse sentido, para dar uma enxugada nessa resolução que é tão extensa, eu trouxe os principais pontos e as principais observações relacionadas a esse processo inicial e o processo de atribuição durante o ano letivo. Então, antes de eu começar a estar falando sobre isso, peço que, de alguma forma, eu te ajudar nesse vídeo, ao final dele, deixa o like, compartilha com o grupo de professores que você conhece, se inscreve no canal, que muita gente que vê esse vídeo pela primeira vez ou já me viu alguma outra vez não está inscrito no meu canal. Então peço gentilmente que se inscreva. Quando a gente fala em interesse pedagógico, a resolução demanda que o professor tenha preferencialmente aulas atribuídas para ficar na mesma escola de permanência. A intenção dessa articulação é para que o professor permaneça em menos escolas possíveis. Nesse sentido, então, o professor vai ter a opção de estar pegando primeiro as suas aulas de habilitação, aqui você tem licenciatura plena, e depois as aulas que você tem qualificação. Antigamente chamava de correlato. Então ele vai poder pegar essas aulas todas para formação de jornada numa mesma escola. Preferencialmente essa jornada vai ter que ser na mesma escola. Com relação ao professor contratado, inicialmente ele tem que formar sua jornada com aulas livres. Não tendo mais aulas livres, ele pode expressar a sua intenção de pegar aulas em substituição. Mas qual que é essa diferença entre aula livre e aula em substituição? Aula em substituição, você está ocupando um cargo no professor que foi designado para outra função, ou que foi removido pelo artigo 22, tem inúmeras possibilidades dessa aula estar em substituição. Mas assim que esse professor retorna ao seu cargo, cessa essa licença, gestante pode ser, esse professor que está com essa aula atribuída em substituição, ele perde essas aulas. Todos os professores que têm aula em substituição ao final do ano letivo, quando o titular do cargo volta para essas aulas, ele perde essas aulas. Então essa é a principal diferença. Havendo aula livre na tua escola, o professor titular do cargo, o professor estável, ele tem que pegar essas aulas. Ele não pode declinar de aulas livres na sua unidade escolar para concorrer a nível de diretoria de ensino. Isso não mudou também. Professores que de alguma forma ficarem adidos ou atendidos parcialmente em suas jornadas. Eles vão participar da atribuição na diretoria de ensino. Se não houver mais aulas livres para compor a jornada desse professor, ele pode ficar com as aulas que faltarem em trabalho presencial na sua sede, mas caso haja substituição ou licença, ele é obrigado a assumir essas aulas independentemente da sua formação. Então, se o professor é lá de português, ficou adido na sua sede, foi para a diretoria de ensino, não teve aula em lugar nenhum livre, ele vai cumprir a sua carga horária na escola sede dele, mas havendo uma licença gestante, por exemplo, se o professor de matemática, ele vai ter que assumir essas aulas obrigatoriamente. Professores de educação física são obrigados a ter seu cadastro no CREF e sua situação está regularizada com o Conselho Regional de Educação Física. Então, o professor tem que estar com a carteirinha do CREF para poder ser atribuído aulas de educação física, professor titular de cargo ou contratado em educação física. Para os anos iniciais, inicialmente as aulas vão ser atribuídas ao professor formado. Caso ainda haja aula
e não tenha professor, pode ser atribuído aos professores estudantes, que ainda não têm sua formação em pedagogia. Por falar em professor estudante, esses professores podem assumir as aulas com as mesmas regras do professor habilitado. Ele tendo 160 horas da matéria, da disciplina que ele quer ministrar essas aulas, ele pode assumir essas aulas. Bacharel e tecnólogo, a mesma coisa, 160 horas no componente curricular que ele pretende ministrar essas aulas. Professor que fez R2 ou a complementação pedagógica mais conhecida, ele é habilitado na disciplina que ele fez esse R2. Essa complementação dá habilitação para ele, tá? Não qualificação. Ele vai poder pegar essas aulas como habilitados. A carga máxima de aulas com o aluno será 36 aulas para receber por 44. Ainda mais com essa mudança no tempo de aula de 45 minutos para 50 minutos. Com relação à ampliação de jornada, professores que estão afastados ou licenciados, eles não podem ampliar a jornada desde que não voltem para seus cargos. Caso ele vá voltar a entrar em exercício a partir do início do ano letivo, ele pode ter essa ampliação de jornada. Ampliação de jornada, o que é isso? O professor que tiver uma jornada de 25 horas, ele pode ampliar sua jornada até chegar no limite de 36 aulas semanais. Caso esse professor tenha 12 faltas no mês ou 60 faltas no ano letivo, essa ampliação de jornada é cessada. Ele perde a ampliação de jornada. Os professores não podem desistir das suas aulas atribuídas. Professor efetivo e professor categoria F, estáveis, tem que participar presencialmente dessa atribuição, ou por representante com procuração do professor. Caso isso não aconteça, ele vai ter as aulas atribuídas compulsoriamente. Os itinerários formativos serão atribuídos de acordo com a formação do professor interessado, dando prioridade às disciplinas direcionadas para cada um dos itinerários. Isso serve tanto para o ensino regular quanto as escolas de ensino técnico. Professores que são contratados, eles podem perder esse contrato nas seguintes circunstâncias: se tiver 15 dias de faltas consecutivas ou num período de 60 dias, ou ainda 30 dias de auxílio-doença, mesmo que esse professor contratado esteja trabalhando no IPEI. O professor efetivo, que tiver 15 dias de faltas consecutivos, ele perde as aulas, ou 60 dias durante o ano. Mas com relação ao efetivo, fala em perder as aulas, não em perder o cargo. Deve sair alguma resolução ou alguma orientação desses casos. Professor readaptado, ele pode ser reconduzido desde que o diretor queira, que ele tenha demonstrado um bom trabalho, o diretor pode reconduzir esse profissional. O professor auxiliar contratado em função de ação judicial, as regras se aplicam mesmo que eu falei anteriormente, dos 15 dias de falta consecutivas, ou intermitente por 60 dias, ou 30 dias de auxílio-doença direto. Caso ele esteja em licença gestante ou adoção, essas regras não se aplicam ao professor auxiliar. Com relação ao Proatec, está tramitando uma contratação de pessoal específico para a Proatec, profissionais que trabalham na área de computação ou na área de programação. Não saiu nada ainda em relação oficial a isso, mas acredito que se esse projeto está já em discussão, então provavelmente não vai ser o professor que vai assumir o Proatec. O professor que tem a possibilidade de contratação e que pretende ter o acúmulo de cargo, essa contratação tem que ser feita por 25 horas, ela está lá na resolução. Então, professores candidatos à contratação para acúmulo de cargo só podem ter 25 aulas atribuídas nessa contratação. Não podendo ter duas contratações do mesmo professor, lógico, você não vai ter dois cargos de O, por exemplo. O docente contratado, ele pode estar assumindo aulas em substituição desde que ele mostre interesse e expresse esse interesse no processo de atribuição. Com relação à sala de leitura, aqui no canal eu deixei a live na íntegra da SEDUC explicando como vai ser essa atribuição, mas o que interessa são 20 aulas a serem atribuídas para o professor receber por 25. Um professor por período. A ordem para essa atribuição: primeiro, titular de cargo,
de língua estrangeira espanhol. Em prioridade, ele vai ser o primeiro. Depois, titulares de cargos das demais componentes curriculares, docentes não efetivos, PNF, docentes readaptados, docentes contratados nos termos da Lei Estadual 1093 de 2009. Esses professores que pretendem a sala de leitura têm que apresentar um projeto específico para ela nos moldes do documento orientador, que eu vou deixar também aqui na descrição. Uma coisa importante em relação à sala de leitura: o professor também pode compor a sua jornada com a sala de leitura, desde que ele tenha aulas atribuídas no ensino regular. Pode inicialmente ter aulas atribuídas no ensino regular e depois pegar a sala de leitura para formação dessa jornada. E ele não pode deixar aulas regulares para assumir a sala de leitura. Sobre o ensino colaborativo, as escolas com até 6 alunos elegíveis para esse formato terão 9 aulas atribuídas. Escolas de 7 a 12 alunos elegíveis serão atribuídas 20 aulas. De 13 a 19 alunos elegíveis, 24 aulas. E acima de 20 alunos elegíveis, 32 aulas para o professor do ensino colaborativo. Quem não participa do processo de atribuição, eu já tratei desse assunto em um outro vídeo, mas é os professores que estão afastados pela 202, afastados sem vencimentos para tratar de assuntos pessoais, professores alocados na PEI, é claro, já está com a aula dele atribuída na PEI, e professores que estão cumprindo pena. E, por fim, os professores que estão readaptados. Esses professores não participam da atribuição de aula. Coordenadores e vice-diretores vão participar, sim, da atribuição de aula e tem que ter aulas atribuídas. Importante, é muito importante essa parte, tá? Prestem bem atenção. O professor deve fazer a manifestação de interesse nas escolas que ele pretende ministrar aula pelo site da sede, o mesmo site da inscrição. Ele vai entrar em manifestação de interesse e vai entrar nas escolas que ele tem essa intenção de pegar essas aulas. Efetivos e IFs que não fizerem essa manifestação de interesse na sede, as aulas serão atribuídas compulsoriamente, além dos professores com contrato vigente. E caso aconteça de você compulsório, obrigado a pegar essas aulas e desistir ou não assumirem essas aulas, cabe um processo administrativo que dá uma dor de cabeça imensa para o professor. Então prestem muita atenção nessa manifestação de interesse na sede. Após esse processo de atribuição de aulas inicial, o professor tem que estar sempre entrando na sede e manifestando interesse nas aulas que ele pretende pegar, tendo contrato ou não. Por que você tem que estar sempre olhando? Caso haja aulas a serem atribuídas e não há professor contratado, aí é a história do cadastro emergencial. Esses professores podem ser contratados emergencialmente. Então entrem na sede, observe as aulas nas escolas que você conhece, manifeste interesse caso você queira ser contratado ou tenha contrato e não tenha pego aula para estar assumindo essas aulas. Se em algum momento da atribuição tiver algum problema em relação à sua atribuição, algo que aconteça de forma equivocada, errada, você tem até 2 dias para impetrar recurso. No caso do diretor de ensino, o diretor, dependendo da etapa da atribuição de aula que você está participando, tem até 5 dias úteis para fazer essa resposta. Você 2 dias úteis para colocar o recurso e o diretor, supervisor ou SEDUC, 5 dias úteis para estar te respondendo. Para a gente finalizar, eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário que eu vou estar respondendo a todos. Se for necessário, eu faço um vídeo só respondendo essas perguntas. Se eu ajudei você de alguma forma, deixa o like, compartilha com um grupo de professores da sua escola. Um grande abraço a todos, excelente processo de atribuição inicial e até nosso próximo encontro.